Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior e este é o canal Fé Simplificada, porque afinal, se você quer ter fé, tem que simplificar, não precisa complicar. Pessoal, hoje eu vou responder as maiores dúvidas e na verdade uma dúvida muito comum, recebo todo dia essa pergunta. Alguém se interessa pelo nosso vídeo, pela nossa conversa e de repente me diz: Júnior, me interessei, quero começar a ler a Bíblia, mas e aí? Por onde eu começo? Ou então vem para mim, Wesley, olha, estou aqui com o Wesley porque ele vai tirar todas essas dúvidas junto comigo. Às vezes uma pessoa fala para mim: Júnior, eu me interessei e tal, comecei a ler a Bíblia, sabe, mas de repente começou a dar sono, o Gênesis foi legal, mas depois começou a ficar chato, e aí pronto, dormi, não consegui mais dar seguimento na Bíblia, parecia que não entendia nada, e aí, por onde começa? Essa dúvida surge demais, Wesley. Uma coisa que acontece muito quando eu converso com as pessoas sobre Bíblia, leitura de Bíblia, muita gente pergunta: como eu devo ler a Bíblia corretamente para realmente entender a Bíblia? Eu devo começar da primeira página, segunda até a última? Não, eu devo ir apenas uns versículos que eu gosto, que eu achei na internet. Como eu posso ler a Bíblia e entender todo o contexto bíblico? Pessoal, você precisa ler a Bíblia, isso é fato. Esse é o manual de instrução, que é o que te faz entender o que Deus quer para você, te dá direção na vida, né? Ela é mais, como diz o pastor Hernandes Lopes, ele diz assim que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, e é bem isso mesmo. Mas por onde eu começo? Se eu começar por Gênesis, na primeira página, abrir a Bíblia, primeira página, e começar a ler o Gênesis, os primeiros 12 capítulos, né, que falam da criação do mundo, a gente chama de a história primitiva, né, os primeiros 12 capítulos, você vai de boa. Aí você começa a ter uma dúvida aqui, uma dúvida ali, mas vai de boa. A partir dos 12 de Gênesis até os 50, ele fala sobre 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. Todos os outros, do capítulo 12 ao capítulo 50, só falam de 4 pessoas. E a partir daí, eles começam a traçar a história da redenção. A Bíblia inteira é uma história. E é uma história que se conecta, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E aí, você se perde no meio da história, porque você está lendo um contexto diferente do teu, um tempo diferente do teu. Você vai começar a estranhar quando olhar versículos dizendo que Deus mandou matar crianças e mulheres. Você vai começar a condenar muitas coisas porque você não vai entender o contexto daquilo, nem qual o significado daquilo. E aí aquilo começa a te inquietar e você abandona a leitura. Quando alguém que quer começar a ler a Bíblia, fala comigo, a primeira indicação que eu dou: comece do Novo Testamento. Novo Testamento. Ah, Júnior, mas o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento começa lá em Mateus, nos Evangelhos, os 4 primeiros Evangelhos. A Bíblia no Novo Testamento, ela se divide primeiro em biografias, são o que a gente chama de as 4 faces de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí segue-se a um livro histórico, o livro de Atos, escrito pelo médico Lucas. E em seguida a um conjunto de cartas. Cartas que Paulo escreveu, 13 cartas. Cartas que João escreveu, primeira, segunda e terceira epístolas ou cartas. Cartas que Pedro escreveu. E cartas que Tiago escreveu, o irmão de Jesus. E por fim, o Apocalipse, o tão temido Apocalipse. O Novo Testamento, ele te ajuda a entender o final da história. Sabe aquele negócio de Star Wars que você primeiro assiste o 5, 6, o 4, 5 e 6, e depois assiste o 1, 2 e o 3? Pois bem, é a mesma coisa com a Bíblia. Ela é mais ou menos uma sequência Star Wars. Você primeiro vai assistir o Novo Testamento, vai ler o Novo Testamento, entendendo como a história da redenção se consuma, como ela termina, como esse final é belo no Apocalipse. Não é um final terrível, na verdade o final é terrível para quem ficar. Mas para nós que vamos ir, se Deus quiser, é um bom sinal, é um ótimo final, um final feliz. E aí, você terminando esse Novo Testamento, você vai começar a identificar como o Novo Testamento lê o Antigo. E aí você vai sentir a necessidade de entender o começo da história. E aí a leitura do Velho Testamento flui de forma muito mais agradável a partir do momento em que você já tem o Novo Testamento na cabeça. Uma coisa que eu vejo muito as pessoas perguntarem, questionarem, eu quero saber sobre ansiedade.
né? A pessoa vai lá e procura versículos que falam sobre ansiedade. Eu quero saber sobre pecado, versículos que falam sobre pecado. Está correto, né, você pesquisar um tema direto, de uma forma generalizada na Bíblia? Não está correto. Quando a pessoa quer saber um assunto específico, Júnior, qual seria o melhor caminho para ela realmente entender e ela não cair naquela armadilha de ler um contexto isolado e aí fazer uma bobeira? O primeiro passo que eu dou a dica é exatamente isso. Você precisa ter uma noção do todo, né? Seria como eu pegar uma frase isolada do livro Pequeno Príncipe e criar toda uma teoria acerca do livro do Pequeno Príncipe com base de uma fala da raposa, por exemplo, né? Você que é leitor vai se identificar com o Pequeno Príncipe. Agora, no momento em que eu conheço toda a história, na hora em que eu disser que você é responsável por aquilo que cativas, na hora você vai identificar e associar a conversa do menino com a raposa. Porém, se eu não tiver esse entendimento do todo, esse particular não vai conseguir me satisfazer, eu não vou entender isso. Por isso que eu digo, primeiro entenda ao todo. Vai ler a Bíblia e faça isso. Primeiro de Mateus até Apocalipse, depois de Gênesis até Zacarias, e vá. E estude e leia a Bíblia por um todo. Entendeu todo? Legal. Agora eu vou procurar aquilo que me afeta, as coisas que me interessam. E aí eu vou ler Romanos para entender sobre pecado. Aí eu vou ler Atos para entender sobre as ações do Espírito, sobre o movimento do Espírito. Eu vou ler os Evangelhos para entender acerca do que Jesus deixou para mim. Então, cada coisa, cada assunto que a Bíblia me traz, vou ler Pedro para saber sobre ansiedade, para entender como eu devo tratar a ansiedade. E aí eu vou procurar, sim, os versículos. Quando eu achar um versículo bíblico, por favor, faça isso. Não leia só esse versículo, né? Leia o que está antes e o que está depois. Tudo tem um contexto. Então o ideal é que quando você leia um capítulo da Bíblia, você leia também o capítulo anterior e o capítulo posterior. Pois tem vezes, e eu já vi isso, de pessoas pegarem uma frase e colocarem como de efeito. Nossa, lindo, maravilhoso. Só que essa frase, por exemplo, foi dita pelo diabo. E aí a pessoa, nossa, meu Deus, eu não sabia que essa frase foi dita pelo diabo. Porque não leu o contexto. Ou então, alguém pega e coloca no carro uma frase bonita do livro de Jó, por exemplo, que está na Bíblia. Só que foi dita por um dos amigos de Jó. E lá no capítulo 42 de Jó, Deus diz que eles não falaram corretamente acerca de Deus. Aí alguém coloca uma frase de Jó, dita por um amigo de Jó, no carro ou na casa, ou acha bonito e coloca em qualquer lugar, num quadro. E na verdade, não tem relação de verdade para aquilo, para essa aplicação do nosso dia a dia. Porque na verdade aquela frase está dentro de um contexto. Por isso é importante, leia o capítulo anterior, leia o capítulo posterior para você entender o todo sobre o que se está dizendo. E a partir daí o seu entendimento sobre aquele assunto fica muito melhor. E aquele texto que te atinge o coração vai entrar dentro de um contexto que muitas vezes vai te trazer novas respostas para essa mesma dúvida que você tem quando procurou aquele versículo. A gente sabe que no Brasil a gente vive um problema da capacidade de leitura e interpretação de textos. E a Bíblia não é uma leitura tão simples. Ela requer realmente interpretação e contexto. Não se resume a 2 parágrafos. Júnior, a gente sabe que a gente encontra hoje Bíblias com linguagens diferentes. A gente encontra Bíblias desde uma linguagem com palavreado muito formal, a Bíblias, dito aí talvez versões atualizadas, versões modernas, com uma linguagem um pouco mais cotidiana. Você recomenda para quem está começando, não, vamos direto para a linguagem tradicional, não, vamos começar com uma linguagem atualizada, ou é indiferente? O que você recomenda para quem sente dificuldade? O cara lê uma palavra lá que ele nunca viu na vida, né? Conjugações verbais que ele nunca usou ou nunca viu. Isso com certeza atrapalha ou desestimula quem começa a ler a Bíblia pela primeira vez. Né? Você acha que não, o cara vai ter que se acostumar ou ele pode confiar nas versões atualizadas? Pessoal, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens principais. O Antigo Testamento em hebraico, né? E algumas porções em aramaico. E o Novo Testamento em grego, também com pequenas nuances do aramaico, pouca coisa do aramaico.
mas 99% do Novo Testamento foi escrito em grego. Ok, então quando se traduz isso, é muito diferente, quando principalmente vai traduzir para uma língua latina, como é o português. E essas traduções envolvem dezenas de tradutores, de pessoas que passam a vida inteira se preocupando com isso. Eu vou ler a Bíblia pela primeira vez, eu vou pegar a versão mais arcaica e tradicional? Não, não tem essa necessidade. Eu pego a versão que é ligada à evangelização. Então nós temos, por exemplo, Bíblia Viva, aí já tem hoje até a nova Bíblia Viva, nova tradução da linguagem de hoje, temos a nova versão internacional, que são Bíblias que traduziram o texto grego e hebraico a partir de uma visão que a gente chama de equivalência dinâmica. É uma palavra da teologia, não se assustem, mas isso quer dizer que eu vou traduzir a palavra não letra por letra, palavra por palavra, mas vou buscar o sentido da frase do grego e do hebraico e traduzir para uma linguagem contemporânea. Em vez de usar o tu ou o ti, usa o você. Em vez de utilizar uma palavra do português menos falada, menos conhecida, usa um verbete mais coloquial, mas que traz o mesmo sentido. Quando eu já tenho um domínio da Bíblia, e aí eu domino, começo a estudar com mais profundidade, automaticamente eu me exijo. E aí é como a nossa ideia de treinamento marcial. Você na faixa branca não quer apanhar, né? Mas conforme você vai desenvolvendo, você já está lá na faixa verde, faixa azul, o soco que te pega não te assusta mais. A Bíblia é a mesma coisa. O peso da palavra vai começar a fluir, você vai começar a ter desejo de buscar o que aquela palavra específica significa naquele contexto. E aí a tradução por equivalência dinâmica não vai te ajudar muito. Você precisa de alguma tradução que tenha equivalência formal. Outro palavrão da teologia, mas que significa que a palavra foi traduzida meio que palavra por palavra, letra por letra, como está no grego, como está no hebraico. E aí, a partir daí, você consegue fazer um estudo um pouco mais profundo, que a gente chama de estudo exegético, e trazer uma interpretação mais aproximada ao pensamento e à história do texto, lá do período em que ele foi escrito, pelo autor que foi escrito. Inclusive, eu trouxe aqui o meu Novo Testamento em grego. Olha aí que bonito, não dá para ver direito aqui, né? Mas é o Novo Testamento em grego. Foi escrito, é essa a língua que foi escrito o Novo Testamento. E muitas palavras eu preciso buscar nesse texto, no texto grego, para poder ter um entendimento mais aprimorado do texto. Mas é porque eu já estudo. Quem está começando agora deve pegar a mais coloquial possível. Porque no final das contas você precisa primeiro entender o todo. Como o nenê, você começa com a papinha antes da comida sólida, né? Não dá para enfiar mocotó no bebê de 2 meses, né, gente? Pessoal, se você tiver qualquer dúvida ainda acerca de como ler a Bíblia, coloque aí nos comentários qual é a sua dúvida. E não se esqueça, esse é um canal que está começando agora, com o intuito de trazer esclarecimento e simplificar a sua fé. Então já se inscreve nesse canal, já compartilha com seus amigos se você está gostando desse formato de vídeo. E aí, Júnior? Pessoal, o objetivo nosso é trazer tudo de forma simples e coerente com a palavra de Deus. Porque afinal, para ter fé, não precisa complicar, simplifica. Até a próxima, se Deus quiser.